crianças. Mas sabe que eu tive uma ideia? Vamos fazer um jogo de perguntas, aí a gente se conhece melhor? O que vocês acham? Sim! Como era quando vocês eram crianças? Olha, quando nós éramos crianças, Davi, nós tínhamos muitas coisas para fazer que envolviam os elementos da natureza. Então, por exemplo, nós brincávamos numa rua, eu especialmente, chamada Francisco Bonilha. É uma rua lá no Jardim Sica, que tinha um grande terreno que não era ainda feito nenhuma construção. Então nós brincávamos na terra, nós brincávamos na água, nós brincávamos com a bolinha de gude, nós subíamos as árvores, nós conversávamos com as nossas famílias nos espaços das ruas, nós tínhamos um hábito de fazer uma coisa chamada batatada assada no final de semana nesse terreno. Então nós tínhamos a rua, o lazer como opção na frente das nossas casas, utilizávamos a natureza como elemento do brincar, como elemento brincante, como assim nós dizemos. Então eu tive uma infância muito voltada às brincadeiras do dia a dia na nossa comunidade, o que a gente dá um enorme valor. Parimoski. Eu brincava, olha assim, quando eu sou um pouco mais velho, né? Então a gente aproveitava as áreas vazias, né? Eu morava aqui perto da Pondora, onde a Pondora é perto de Sazão, acho que todo mundo sabe. Tinha um campo de futebol lá. Bom, o lugar mais frequentado pela molecada, adivinha onde era? O campo de futebol. Eu tinha uma vantagem, eu era o dono da bola, então todo mundo me chamava para jogar. Mas a gente brincava de pega-pega, que chamava naquela época, né? Agora se chama de pique-esconde, enfim. Pega-pega ainda, né? Tem pega-pega. Pique-esconde é outra, Alguém não já é? ouviu falar? Alguém? É outro, então. Alguém já ouviu falar de unha na mula? Não. Unha na mula, é verdade. Então. A gente ficava assim, abaixado, e alguém vinha para pular por cima de você, só que... Então, é que foram mudando Deu uma os nomes. atualizada no nome. Os nomes vão Isso. mudando das brincadeiras. Eu sou da época analógica, vocês são digital, né? Mas naquele tempo chamava assim. Então a gente ficava lá abaixado, vinha um outro amigo, colocava a mão em cima assim de você. Por isso que chamava unha na mula, porque você era mula, que você estava abaixado lá. E o outro vinha e colocava a mão em cima de você e alguns colocavam a unha, né? E aí ele pulava em cima. Quem conseguia pular ia passando até aquele que não conseguia perdia o jogo, entendeu? Então a gente fazia muitas brincadeiras desse tipo. Jogava bolinha de gude na minha época. Alguém já viu bolinha de gude? A gente fazia as birocas, né? Sabe os buraquinhos? Fazia lá com uma tampinha assim, a gente pegava a tampinha de garrafa, fazia o buraquinho, chamava biroca e a gente ia jogando. Mas eram brincadeiras desse tipo, era como um mundo da criança, só que não tinha todos esses aparatos que tem aqui, não tinha a casa da árvore, não tinha a represa, né? Porque a gente nadava em lagoa, formava água assim nos buracos. Não tinha, rapaz. Olha, é verdade, eu não tinha dinheiro para ser sócio de clube naquela época. Então a gente ia nadar, formava às vezes lagoa onde tinha terreno baldio, e é óbvio que a gente não ia em lugar fundo, que era perigoso. Mas a gente entrava na água em lugares assim que formava depois da chuva. Olha só. E você, Peroni? Olha, tem uma coisa que eu fazia, porque na minha rua a gente brincava na rua, porque era uma rua sem saída. Então, a gente brincava naquela rua, jogava bola, brincava de bets. Sabe o que é brincar de bets? Bets, taco. Era um taco assim, ó, que a gente brincava. Eu gostava. Nós, crianças, ficávamos sozinhos lá brincando na rua. Mas tinha um horário mais à noite que os adultos punham as cadeiras na calçada e enquanto eles ficavam conversando, a gente podia ficar brincando naquele pedaço. E tem uma coisa interessante, que aqui em Jundiaí agora a gente tem um projeto que chama Ruas de Brincar, que você pode fechar a rua, se todos os seus vizinhos concordarem, aos domingos e feriados, para você brincar como essas brincadeiras que a gente está falando antigamente. Corrida de saco. Corrida de saco. Legal. É bem legal. Como era a escola de vocês? A nossa escola era uma escola como toda e qualquer outra escola, em formato de classes fechadas, aquelas classes com ventilação de janelas, aqueles brinquedos e brincadeiras por muitas vezes estruturadas, coisas que a gente foi avançando e entendendo que podem ser superadas com o modelo do desemparedamento da atividade escolar. Hoje a gente entende o mundo das crianças e a cidade das crianças como capaz de oferecer aprendizado independente de ser dentro dos muros e das paredes da escola. Esse espaço, por exemplo, que nós estamos, que é o mundo das crianças. Então a minha escola, a nossa escola à época, era uma escola convencional, uma escola como outra qualquer, formada pelas suas classes, salas, lousas, etc. Uma caixa gigante só que fechada.
Exatamente isso. A nossa escola talvez não fosse igual essa escola que o Luiz Fernando falou, a que a gente estudou. A gente ficava mais fechadinho lá na carteira. E hoje a gente entende que a gente aprende fazendo muitas coisas divertidas, né? Brincando a gente aprende. E é importante brincar. Então a gente fica pensando, como será que era a escola? Como vocês acham que está a escola? E como é que a gente pode pensar na escola que é legal para todos nós? Para vocês, porque a gente já não está mais na escola, né? Apesar de vivermos aprendendo. Ela falou, eu estudei na escola pública. Desde que eu era pequenininho, quando eu era pequenininho, eu estudava numa escola que agora mudou de endereço, quando eu tinha 6 anos. Era o Manuel Aníbal Marcondes, a escola que eu estudei. Aníbal. Quando eu fiz o prézinho. Era uma escola que a prefeitura tem até hoje. Depois eu estudei no Geva. Você estuda no Geva, olha lá. O Geva também é uma escola da prefeitura. E depois eu estudei no Colégio Técnico, no ETVAV, outra escola pública. Então eu sempre estudei na escola pública. Mas eu acho que da escola que eu estudei para a escola que a gente está construindo hoje aqui, eu acho que a gente está evoluindo de um jeito legal. E o Parimosque, não E a falou? escola do Parimosque? Eu estudei no Conde do Parnaíba. O Conde está lá ainda, lá no centro da cidade. Uma das escolas mais lindas. que Em tem a frente, nós estamos recuperando um teatro super bonito lá, que chama Centro das Artes. E tem uma sala lá que chama Sala Glória Rocha. É um teatro que vai ficar pronto agora, que o prefeito Luiz Fernando pediu para a gente recuperar. Naquela época tinha feira de ciências lá, era muito legal. A gente saía da escola, do Conde e ia para lá. Mas eu não fiz pré, naquela época, Marcelo, com 6 anos você entrava na escola. Aí depois, sabe o que eu fui fazer? Tinha 13, né? Quando eu saí. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui fazer outra escola pública. Eu fui lá no Gandra. Você já ouviu falar? Perto do Industrial. Politeama foi onde a gente apresentou. Foi, lá pertinho do Isso. Politeama tem uma escola que é o Gandra. E lá eu estudei desenho técnico mecânica. Olha só. Só quando eu entrei na faculdade, que aí eu já trabalhava eu ajudava um escritório, entendeu? Era, naquela época chamava office boy. Era alguém que fazia o serviço de banco, que fazia serviços para as pessoas que trabalhavam na empresa. E eu aprendi, comecei fazendo isso. E aí eu fui estudar nessa escola, fiz desenho técnico mecânico, só depois que eu fiz faculdade, aí eu fui para a faculdade pública, privada. O que tinha de cultura na sua época? Lorenza tinha uma coisa muito legal, chamada gincana escolar. Nossa, que brinquedo. E a gincana tinha as atividades culturais, peças de teatro realizadas pelos próprios alunos. Os alunos que dirigiam e interpretavam, independente da qualidade dos atores, eram os alunos que faziam tudo isso. Então as atividades da cultura eram muito relacionadas às atividades do colégio. Então esse era um aspecto muito interessante para nós vivenciarmos. E Lorenzo, você tem uma pergunta que é muito importante, porque a cultura é um dos elementos que a gente acredita de formação das nossas crianças. Por exemplo, a música. A música é uma cultura. A música é uma cultura que está presente nas nossas escolas. Da cultura, eu quero falar, Eu não sabe porque nada com esse rapaz aqui, ó. a cultura, na minha época, a gente tinha poucas oportunidades de ver uma peça de teatro ou de ir a um show. Mas a minha mãe disse que quando ela era criança, ela queria ser artista e queria ter ido embora com o circo. Mas não deu certo. Mas ela me incentivava a ver coisas de cultura. E teve uma coisa muito legal, que quando eu estava na escola lá no Geva, eu tinha muitas professoras que usavam o teatro, igual o Luiz Fernando falou, pra gente aprender sobre o Monteiro Lobato. Ela fazia um teatro com a gente, que era aluno. Depois ela queria falar de um outro livro. Ela fazia outra peça de teatro com a gente. E eu gostei tanto que depois que eu saí da escola, eu fui fazer escola de teatro. Não sei se tem gente aqui que faz escola de teatro, que eu sei. A gente acha a cultura muito importante. Tanto que hoje aqui na prefeitura, a gente oferece peças de teatro para criança desde pequenininho, lá no Politeama. Eu já conheci. Porque viu o que o Luiz Fernando falou? Que é importante cantar, ler livros. Livro também faz parte da cultura. Todo dia. A gente lê um livro e se envolve numa história diferente. Você lê todo dia? Bucks. Alguém já ouviu o Saltimbancos aqui? Eu acho que já. É uma peça sim. bem legal, né, Marcelo? Do Chico Buarque, é assim. Au, 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 ió, ió. Miau, 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 cocorocó. O animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana. É verdade, gente, é muito legal. Vocês já ouviram essa? Tem a música do gato, da gata, do cachorro, do jumento, Do jumento. e da galinha. Canta, Marcelinha.
Do jumento, como é? Jumento não é. O grande malandro da praça. Trabalha de graça, nem nome não tem, não agrada a ninguém. É manso e não faz pirraça. Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coisa que dá. Viu? Verdade. Ó, peguem um dia, no YouTube tem. Põe Tem. lá, Saltimbancos. Vocês vão ver como é legal. É muito legal. Que esses 4 animais, eles querem fugir, eles estão fugindo dos donos dele, Isso. que maltratam eles. E eles decidiram formar um grupo pra ser artista. Eles queriam ser artistas, olha que legal. Existia. Lá na escola, no Geva mesmo, tinha um dia que a gente tinha que entrar na sala de aula pra tomar vacina e ficou essa marquinha, que deve estar por aqui. Era uma vacina, tipo, que a gente falava um revólverzinho que, né, Sério. dava aqui no braço da É gente. isso. Aliás, as vacinas foram responsáveis por erradicar uma série de doenças no nosso país e no mundo. Diversas doenças. A vacina, por exemplo, da polio. A poliomielite. Gotinha, vocês tomaram quando era Vocês pequeno? lembram do Zé Gotinha? É Um sujeito elegante, de branco, forte. É ele. Mas era Ele. gotinha, essa era gotinha na boquinha que vocês tomaram. Isso, que a Vocês eram gente pequenos. era uma outra Na vacina. nossa época, não tinha vacina de gotinha. O processo de vacinação é um processo que o Brasil tem a cultura da vacinação e a nossa cidade também. Se você pega os efeitos que foram dados aqui na cidade da vacinação lá atrás, quando nós tivemos um episódio de febre amarela, foi extremamente importante o contingente de pessoas que se dirigiram aos postos, ao Parque da Uva, para uma grande campanha de vacinação. A vacina, de fato, é algo que previne uma série de doenças. E a gente aqui na cidade tem a cultura vacinal das nossas escolas, da nossa rede de saúde. Ela é super capilarizada, a nossa rede. Tem muitas unidades básicas de saúde. A gente atua muito com o objetivo de estimular a prevenção de doenças a partir do processo de vacinação. Quando vocês eram crianças, vocês tinham a cidade das crianças? Quando eu era criança, não tinha Cidade das Crianças. O que a gente tinha, por exemplo, eu esperava o dia do feriado de Jundiaí para ir no Play Center. Minha mãe e meu pai deixavam eu ir de ônibus lá com a turma da escola e a gente ia no Play Center, com a escola, com os amigos da escola. Mas não tinha Jundiaí não era a Cidade das Crianças e não tinha uma Cidade das Crianças. Ó, eu sou um pouco mais velho que eles, vou repetir aqui pra vocês. Não tinha Cidade das Crianças, não era a Cidade das Crianças, Não era. não tinha essas coisas todas que tem hoje, não tinha esses cuidados todos que a gente tem hoje com as crianças, era uma coisa um pouco mais solta, né, que a gente chama. Mas lá no Parque da Uva, a gente tinha lá na frente, É verdade. tinha uns brinquedos super legais. Tinha um tobogã lá, ele era assim, ele era ondulado, mas ele era alto. Para você, tinha uns 10 metros, Marcelo, de altura, mais ou menos. Você sentava lá na ponta, lá em cima, Sentava no saco de pano. no saco de pano e às vezes esquecia. Isso. Famoso Aí você bundol. descia por ele. Tinha um gira-gira. Tinha que mas a gente ficava de mas costas, você eu só ficava, lembro. você ficava de frente, você ficava Carol de não é da nossa costas cidade, pro essa turma aqui, gira-gira. cara. Ele encaixava o corpo assim, era muito... Gira rápido. Chamava Muito gelatina. Gira. Gelatina. Mas ó, o campeão era o foguete. Foguete, é verdade. Esse foguete, sabe esse foguete aqui? Ele foi inspirado, inclusive, lá naquele foguete. Só que aquele foguete, ele era tudo de ferro e madeira, né, Marcelo? Não é bonito, não era bonito igual esse. Não. Mas a gente subia por dentro dele. Você consegue, a partir das memórias afetivas, criar um vínculo emocional. Então, quando esse projeto foi concebido do mundo das crianças, ele foi concebido a partir do Comitê das Crianças, o primeiro comitê que se formou aqui na cidade, e a gente escolheu fazer um espaço para que as crianças pudessem se desenvolver. E se desenvolver com brinquedos que são diferentes destes que eles estão dizendo, porque a gente trabalha com uma tese do brinquedo não estruturado. Ele tem o seu corpo e a sua dinâmica de desenvolvimento motor como brincar. Quando você sai aqui da Casa da Árvore e você desce por aqueles troncos de madeira que ali estão, você, além de estar fazendo um divertimento, você está mensurando o risco, você está calculando a altura, você está trabalhando a autonomia do seu corpo, os limites do seu organismo. Então, tudo aquilo que envolve o mundo das crianças, ele parte de um conceito que a gente é capaz de brincar, que a gente é capaz de se desenvolver. Olha onde está o nosso tobogã, os 3 tobogãs que estão aqui
próximos a nós. Para que você acesse o tobogã, você necessariamente tem as cordas para que você tenha que subir. E esse movimento desenvolve o seu corpo. Por isso que esse parque é inovador. Ele é inovador porque ele tem na natureza o elemento do brincar, o elemento não estruturado, não estruturante para o desenvolvimento da brincadeira. Tudo aqui foi pensado para que o corpo da gente trabalhe, produza o parkour, o skate, as pistas, as fontes. Se você perceber a interatividade da fonte, você percebe que a criança ela vai para o bico de água que está aberto. Aí ela fecha, ela corre para o outro. O que ela está fazendo com aquilo? Ela está percebendo os limites que ela tem para poder brincar. Então, por isso esse mundo é diferente. Bastante brincadeira e bastante dinâmica de aprendizagem. Porque assim a gente avança sem deixar as pessoas para trás. E a gente só reduz desigualdade social no nosso país se a gente investir na formação das nossas crianças. Elas são o elemento fundamental para a construção de uma cidade boa, mais igual e mais sustentável. Esse é o nosso trabalho, o trabalho do Parimós, o trabalho do Marcelo Peroni e o trabalho de todos nós que apoiamos e adoramos desenvolver políticas para a infância e para as crianças aqui em Jundiaí. A gente ama vocês, por isso que a gente faz tudo isso para vocês. Isso mesmo. O nosso futuro é construído a partir deste presente. O horizonte que eu quero ter em Jundiaí, que nós queremos ter em Jundiaí, é o horizonte de mais igualdade, de mais preservação ambiental, dos cuidados com a nossa natureza. Então, investir o que muda o nosso futuro a partir da construção do presente. As crianças são o presente de Deus aqui na Terra para nós. Cuidemos delas e delas nós teremos um futuro com muito mais qualidade, muito mais equidade, muito mais justiça na nossa comunidade. Então, a segurança de que a cidade de Jundiaí será uma boa cidade no futuro é o que nós fazemos aqui no presente para todos vocês e é o que nós desejamos fazer cada dia mais para cada uma das crianças da nossa cidade. Cidade boa para as crianças é boa para todo mundo. Então, a gente tem certeza de que quando ela ficar boa para vocês, todos nós, fica boa para todo mundo. Então as famílias vão poder sentir as mesmas coisas que vocês sentem. Esse prazer, esse gosto, né, gostoso de viver a vida, de subir na árvore, de entrar lá na fonte, de se molhar. Todos esses sentimentos a gente também sente. Que eu acho que é muito legal a gente viver nessa cidade, a gente construir essa cidade, porque tem uma coisa muito importante, né? Que há muitos anos atrás foi feita por várias nações, que é a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. E lá naquele compromisso que mais de 190 países fizeram, eles disseram, não, nós vamos ouvir as crianças e vamos fazer dessas cidades cidades melhores, países melhores. E tem países e cidades que estão esquecendo de olhar para isso. Então a gente fica muito feliz que nós aqui de Jundiaí estamos o tempo todo olhando para esses direitos, para aquilo que foi combinado lá atrás, que nem fomos nós que combinamos. Foram outras pessoas que vieram antes de nós que combinaram. E a gente faz questão de que aquilo seja cumprido, que a gente acredita que ouvir as crianças e de que dar voz para elas é muito importante para transformar o dia que a gente vive hoje, o amanhã e o futuro que a gente está falando. Obrigado, crianças, por vocês existirem na vida da nossa cidade. Vocês são nota 1000. Parabéns para vocês.